Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e juntos nós vamos trabalhar um pouquinho nessa aula sobre os gráficos das funções exponenciais, né? A função exponencial é aquela que envolve uma potência, então ela tem características próprias que se transformam, né, em gráficos específicos também, diferentes um pouquinho lá da curva, da parábola e da reta que você já viu em outros tipos de funções, tá bom? Vamos juntos. Identificar a função exponencial é importante para você saber as características que você vai ter que lidar na hora de um exercício. Reconhecer o crescimento ou decrescimento de uma função exponencial por meio do seu sinal, que é a parte algébrica, e ou, né, por uma coisa ou por outra, representação gráfica, que é através do gráfico que você vai fazer. Então você tem duas maneiras de identificar o comportamento de uma função exponencial. Você sabe identificar uma função exponencial, já sabe que ela tem um expoente, vai trabalhar com uma potência e o comportamento dela vai ser diferenciado por conta disso. Como podemos caracterizar o crescimento ou decrescimento das funções exponenciais? Será que é a base de uma potência ou o expoente de uma potência que eu tenho que analisar na hora que eu estou fazendo o estudo da função exponencial? Né? Quem é que vai comandar nessa situação? A função exponencial é definida por f de x ou y igual a elevado a x, né? Aonde eu tenho esse a destacado aqui como sendo a base elevado a x, que é o expoente. Essa base, porém, precisa ser um valor positivo e diferente de 1, tá bom? São as duas condições aí. E tá, fica fácil, vamos trabalhar só com um valor positivo? Vamos trabalhar só com valores positivos, mas podemos ter valores bem pequenos envolvidos também aí, tá? Só que nunca serão negativos, anote isso. Neste primeiro exercício, vocês têm aqui dois gráficos, né? Ó, a seguir temos os gráficos das funções exponenciais f e g definidas por. Então, cuidado aí na hora das informações. Eu tenho a função f de x igual a r elevado a x, que é esse primeiro gráfico aqui. Eu tenho uma curva que vem lá de cima e está descendo, passa pelo ponto menos 2 para x, 2,25 para y e continua passando, descendo aqui para o eixo x, tá? O segundo gráfico é da função g de x. G de x é igual a s elevado a x. O que eu vejo neste gráfico aqui? A curva vem subindo, passando pelo ponto aqui do eixo y, e depois ele tem um outro ponto sendo mostrado aqui, ó, que é o encontro do 2 com o 6,25, tá bom? Então, uma curva que está descendo e uma curva que está subindo. São duas características diferentes. O que é que você vai analisar deste exercício? Na letra A, vai responder se o R, que é do primeiro gráfico, é maior que 0 ou ele é maior do que 1 ou ele está entre 0 e 1. Na letra B, é o segundo gráfico. O S é maior que 1 ou ele está entre 1 e 0. Para saber se é crescente ou decrescente, precisamos dessa informação. Letra C, F é crescente ou é decrescente? E a letra G, é crescente ou é decrescente? Você pode fazer isso análise gráfica ou análise algébrica. Letra D, F de 7 é maior, menor ou igual ao F de 3, tem que testar no gráfico. Letra E, G de 5 é maior, menor ou igual ao G do número 4, precisa testar no gráfico. Traçando os gráficos F e G no mesmo sistema, vamos juntar os dois de eixos em que ponto os gráficos vão se intersectar. Qual é o ponto comum para os dois? Bastante coisa para fazer, mas analisando os dois gráficos você vai conseguir responder todas elas, tá bom? Já vou corrigir.
Foi muito trabalhoso? Deu tempo de você fazer algumas coisas? Respondeu tudo? Agora vamos fechar então todas essas alternativas ali de perguntas, né? Todas as perguntas, e você vai ver que a análise de um gráfico ajuda sempre e muito na resolução de problemas. Primeiro, está perguntando se o R é maior que 1 ou o R está entre o 0 e 1. Vamos olhar o primeiro gráfico. Do primeiro gráfico, eu tenho um expoente igual a x, tá? Meu expoente é x. Na reta aqui, no eixo do x, eu tenho um valor negativo, menos 2. Como que você trabalha com propriedades de potência com expoentes negativos? Inverte a base, que o expoente fica positivo, não é isso? Se eu for inverter esse R, vai ficar 1 sobre R. Ou seja, o R é um valor menor que 1. Ele está entre o 0 e o 1. Porque estou mostrando aqui um expoente negativo, na hora de resolver eu vou inverter a base. O mesmo pensamento você vai ter aqui no segundo gráfico, na função g de x. O s, que é uma base, elevado a x. O meu 2 aqui, ó, é um expoente, porque ele está no eixo x e o x é o expoente. X sendo 2, eu vou ter algum problema, o expoente sendo 2, existe algum problema de resolver a potência? Não existe, porque é um expoente positivo, ele é um valor inteiro, né? Então tá tudo certinho, não tenho problema nenhum com isso. Então, eu digo que o S é um valor maior do que 1 por conta do desenho do gráfico que eu tenho ali, das informações que nós retiramos do gráfico, tá bom? Letra C. F é crescente ou decrescente? E o G é crescente ou decrescente? Então, nós vimos aqui pela análise do gráfico que à medida que os valores do x aumenta, a curva cai, a curva diminui, a curva decresce. Então, f de x é um valor decrescente. A função g de x, à medida que o x aumenta, a curva aumenta também, ou seja, ela é crescente. Então, f, curva diminuindo, decrescente, g, curva subindo, crescente. Letra D. F de 7 é maior, menor ou igual a f de 3. Então, vamos lá para o gráfico da primeira função, que é o decrescente, e vamos observar os valores, as posições. Então, f de 7 está no lugar do x. Na reta numérica aqui, ó, no eixo x, o 7 vai estar para cá e o 3 está para cá. Concorda que eu encontro um valor maior para o 3 do que para o 7? À medida que os valores de x vão aumentando, a curva vai diminuindo. Então, o f de 7 é menor que o f de 3 nessa situação. G de 5 é maior, menor ou igual ao g com x igual a 4? Mesma coisa. Aqui eu tenho no gráfico a posição do 2, o 4 vai estar para cá e o 5 um pouco mais para frente. À medida que os valores vão aumentando, a curva também está aumentando. Com isso, você conclui, sem saber nem qual é a função, que o g do 5 é muito maior que o g do número 4, tá bom? O ponto da função, o valor da função, certo? Para frente. Traçando os gráficos F e G no mesmo sistema de eixos, em que pontos gráficos vão se intersectar? Existe um ponto comum para os dois gráficos. Vocês viram ali na leitura do enunciado que eles passaram pelo mesmo ponto ali no eixo das ordenadas, no eixo Y. E este ponto é o 0 e o 1. Então, está aqui a função f de x, ela é decrescente, passa pelo 0 e 1 e continua descendo. E a função g de x, que ela é crescente, passa pelo 0 e 1 e continua subindo. Tá bom? Então, esse é um ponto comum e ele vai existir em todas as funções exponenciais, o ponto 0 e 1, tá? Sabendo de tudo isso, você vai fazer o exercício 2. Entre as sentenças seguintes, analise f de x, que é o nosso primeiro gráfico. Na letra A, f de x é igual a 2/3 de x? Isso pode acontecer? Na letra B, f de x é igual a 2/5 elevado a x. Isso pode acontecer?
conforme os valores que o gráfico vai te informar, você consegue achar a solução desse exercício. Já vou Viu como é fácil? Conseguiu entender o que a prof está dizendo? Que a análise gráfica é super importante? Que todos os valores que você precisa para resolver estão ali naquele único pontinho que você enxerga, mas você já sabe que tem mais um pontinho importante, que é o 0 e 1. Então, nesse gráfico exponencial, você tem 2 pontos sendo mostrados e você podia fazer o teste com os dois, tá bom? Vamos corrigir. Primeiro ponto que você tem mostrado aqui, do menos 2 para x, 2,25 para y. Segundo ponto que você tem mostrado aqui, que nós vimos no exercício anterior, 0 para x, 1 para y. Podia usar esse também, tá? Vamos mostrar aqui a resolução com o menos 2 e o 2,25. Menos 2 no lugar do x, na letra A, menos 2 aqui no lugar do x, foi expoente também. 2/3 elevado a menos 2. Você já sabe que quando tem um expoente negativo, inverto a base, o expoente fica positivo, propriedade da potência. Inverti a base, o expoente ficou positivo. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, 9 divididos por 4, 2,25. Então, verdadeira, fechou, todas as informações fecharam, deu super certo. Vamos ver a letra B, se é possível essa mesma situação com uma base 2/5. Professora, mas um gráfico, ele pode representar duas funções diferentes? Se você pensou nisso, você já sabe que não ia dar certo, não é mesmo? O gráfico representa uma única função, tá? 2/5 elevado a menos 2, expoente negativo, inverto a base, 5 divididos por 2 elevado a 2, 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4, 25 divididos por 4, 6,25. Então, nessa situação,
e é falso, e reforça aquilo que você já tinha pensado, que um gráfico representa uma única função. Então, se a primeira já era, a segunda com certeza não ia ser, tá bom? Outro exercício para você perceber esse mesmo comportamento na segunda função que nós estamos trabalhando hoje, a função g, que é aquela do gráfico crescente. Na letra A, 3 meios elevado a x, e na letra B, 2 quintos elevado a x. De novo, você tem o x2 com um y aqui 6,25, ou você pode pegar o x0 e o y1 e fazer a mesma análise. Veja como vai sair rapidinho. E aí, conseguiu achar a função que determina ali esse gráfico g de x, hein? Será que está na letra A, na letra B ou não está em nenhuma das letras? Olha só, temos aqui o ponto 2 com y igual a 6,25. Vou lá na função proposta. O exercício sugeriu que você coloque 3 meios ali na base e um expoente x. O valor de x você já conhece, 2. 2 e 2, ok? 2 é o expoente do 3 e do 2, dessa fraçãozinha aqui. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. E 9 divididos por 4 dá 2,25. Não deu o 6,25. Então, essa é uma sugestão errada. Eu não tenho essa função sendo retratada aqui neste gráfico. Compreendeu? Letra B. A letra B sugeria que você usasse 2 quintos aqui na base e um expoente x. De novo, vou usar o mesmo valor 2 no lugar do x. Preciso encontrar 6,25 no lugar do g de x ali, certo? No resultado da função.
2 no lugar do x, 2 no lugar do x. 2 é o expoente do 2, que vai ser 4, e 2 é o expoente do 5, que vai ser 25. E 4 divididos por 25 é 0,16. Também não deu o 6,25 que nós precisávamos. Ou seja, a letra A e a letra B são sugestões falsas da nossa função. Será que você consegue encontrar qual é a função que determina este gráfico aqui? Conhecendo pelo menos esses dois pontos, 2 e 6,25, 0 e 1, faz uma tentativa aí. Pode ser que você chegue na função, né? Tenho certeza que você vai conseguir. Esse exercício deu a letra A e a letra B furado para nós, tá bom? Muito bem. Vimos nesta aula gráfico da função exponencial. A função exponencial é dada por f de x igual a elevado a x, e você sabe também que no lugar do f de x você pode colocar um y, não é mesmo? E as características da função exponencial. Quando é que eu tenho um gráfico crescente, quando é que eu tenho um gráfico decrescente. E o importante, todos os gráficos, seja ele crescente ou decrescente, passam pelo ponto 0 e 1. Isso é bacana, não é mesmo? Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima.